Recentemente, eu vi uma frase que mudou completamente a minha vida. Um sonho anotado com data vira meta. Uma meta dividida em etapas torna-se um plano. E um plano apoiado pela ação torna seus sonhos realidade. Depois que eu li essa frase, eu não sei de quem ela é, mas eu li num Instagram chamado Coisas para Ler. Depois que eu li essa frase, minha cabeça fez assim, ó. Eu sempre fui uma pessoa de fazer anotaçõezinhas, sim, metas, tudo, colocar ali no papel o que eu queria, planos pro ano novo, sempre, né? Mas eu sempre ficava presa nisso, nos planos, nos sonhos. Eu nunca saía dali. Por mais que colocava uma lista de metas, elas eram muito abertas e eu não tinha tarefas para ir executando. Eu sabia que tinha que fazer isso. Sim, eu sabia que tinha que fazer isso. Eu já consumi muito conteúdo sobre metas, mas de alguma forma eu não fazia. Sabe, que a gente vai na terapeuta, na psicóloga, para resolver uma coisa que a gente sabe como fazer. Sim, a gente sabe, tá aqui dentro da gente. Mas a gente não consegue. E quando a gente vai na terapeuta, ela fala certas coisas pra gente e faz dar aquele estalo. E aí, quando eu vi essa frase, foi exatamente isso que aconteceu. Deu um estalo na minha cabeça. E eu, cara, agora chega. Deu, basta. Daqui em diante a minha vida vai mudar. E hoje eu trouxe aqui o como que eu fiz isso. Como que eu peguei os meus planos, os meus sonhos, transformei em metas. E como eu peguei as minhas metas e transformei elas em etapas divididas para saber o que fazer. Eu coloquei tarefas, sabe? Para conseguir chegar a realizar esses meus sonhos, esses meus planos. E eu trouxe aqui, eu anotei no meu caderno, anotei por segmento da minha vida, né, pessoal, profissional e tudo. E aí, dentro disso, eu coloquei todas as minhas metas para cada segmento e dentro das metas eu dividi ali em tarefas para saber o que fazer, qual ação tomar. E aí, então, ir aos poucos caminhando para daí chegar o momento de realizar todas essas metas. Hoje é quarta-feira, passam das 10 da noite, são 10h30 da noite. Foi o único horário que eu consegui para gravar isso e eu não podia deixar passar de hoje. Se vocês perceberam, eu estou sem microfone porque os dois microfones acabaram a bateria, mas eu vou falar mais alto sim, os vizinhos que me desculpem, para eu poder continuar e terminar esse vídeo, porque eu gravei 20 e poucos minutos com o microfone sem bateria. Eu não percebi que o microfone estava sem bateria. E aí não captou nada do que eu falei, porque ficou o plugzinho ali na entrada de som com o microfone desligado. Então estou aqui para gravar novamente, vou continuar, não vou desistir. O inimigo quer fazer com que eu desista, mas eu não vou desistir. E aí, obviamente, vou ler aqui no meu caderninho as etapas que eu fiz, as tarefas, eu gosto de chamar de tarefas, para cada uma das minhas metas. Antes de mais nada, não sei se vocês perceberam, quem viu meu vídeo de desapego, essa saia que eu estou usando hoje, antes, era um vestido. Eu fiz um vídeo de desapego, se você não viu, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, é bem legal, eu desapeguei de muitas roupas. Eu separei o que eu ia doar e o que eu ia colocar para vender. Daí o que eu ia levar pro brechó, o que eu ia colocar, né, tirar fotos ali e vender. Não separei exatamente o que eu vou levar pro brechó e o que eu vou tirar fotos, mas estão tudo no mesmo lugar. Porém, tinha um vestido que eu usei muito na minha gestação, que eu ganhei da minha mãe, e eu gostava muito dele, da estampa dele. Só que ele tava grande aqui, ele tava todo grande. E aí eu levei pra minha mãe já há muito tempo atrás, né, logo ali que o Arthur nasceu, e eu perguntei se dava pra diminuir. Ela falou que era muito complicado pra diminuir, pra ajustar tudo, né, porque tinha vários pontos ali pra ajustar. E quando eu fiz esse desapego, eu pensei que eu gosto tanto dessa estampa. Eu não quero me desfazer desse vestido, sabe? E eu pensei, eu vou tentar transformar numa saia. E como minha mãe é costureira, ela tem que abraçar. Eu não sei se ela gosta ou não, eu acho que sim. Mas ela acaba abraçando as minhas ideias malucas. Então eu falei, mãe, dá pra transformar numa saia? E ela falou, dá. Daí eu fui lá, cortei o elástico aqui do tamanho, e ela costurou e fez uma saia pra mim. Então já estou usando, eu adorei. Vou deixar um videozinho aqui que eu fiz pro Instagram,
de corpo todo usando a saia. Eu separei as minhas metas. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz de metas, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, onde eu falo certinho as minhas metas para cada âmbito da minha vida, né? E aqui, na verdade, eu trouxe bem destrinchada, com as etapas divididinhas, na verdade, as tarefas, né? Que eu gosto de chamar de tarefas. No âmbito pessoal, eu coloquei cumprir a promessa de correr 10 quilômetros. Fiz uma promessa com Deus. Se algo muito importante na minha vida se realizasse, eu ia treinar até conseguir correr 10 quilômetros. Eu não consigo correr 2 minutos. Hoje eu comecei a correr e eu descobri que 2 minutos é muito. 2 minutos é muito para correr. Mas o meu pedido se realizou e eu preciso e irei cumprir essa promessa. Hoje uma amiga minha veio lá no Instagram e ela falou assim: amiga, você pariu uma criança, você pariu um bebê, você consegue correr 10 km? Sim, é só treinar que você consegue. Eu tenho que concordar com ela, porque parir é bem difícil. Enfim, vai dar boa, é só treinar. Treinando constantemente, uma hora a gente chega lá. O que eu coloquei de tarefinhas para isso, que eu já comecei a fazer? Estudar sobre corrida no YouTube ou com o ChatGPT, que tem me ajudado muito, muito. Estabelecer uma meta diária. Com a ajuda do ChatGPT, o que eu fiz? Eu separei um treino para cada dia. Eu tô fazendo musculação, então eu faço musculação um dia, treino de corrida, musculação, treino de corrida, musculação e treino de corrida. Isso 6 dias da semana. Eu deixei o domingo meio que um descanso ativo, dar uma caminhada, uma coisa assim. E aí eu coloquei também baixar um app para monitorar as evoluções no celular, ou se eu conseguir comprar um Apple Watch, não, jamais eu vou conseguir comprar um Apple Watch, não no momento, quem sabe um dia. Mas algum tipo de smartwatch, né? Se for possível. Outra meta, caminhar na rua com o Arthur ou praticar exercícios em casa. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, desde que eu coloquei essa meta, eu consegui um patrocínio com uma marca de roupas fitness aqui da minha cidade, que é da minha família, é da minha mãe e da minha tia. E um dia a gente tava conversando e eu falei assim, eu queria muito fazer academia, vocês não tem ninguém dentro de uma academia que faz musculação, vocês não querem me patrocinar? E elas aceitaram, gente. Eu joguei assim na brincadeira mesmo. E elas aceitaram me patrocinar. Ou seja, elas pagam a mensalidade da minha academia por um período, né? De um plano que a gente fez. E eu estou fazendo trabalho de publicidade para ela. Então, eu estou fazendo vídeos, né? Reels, stories. E sempre com as roupas da marca delas, que eu já uso há um tempão. Inclusive, usei na gestação também. E recentemente comprei um conjunto novo. Peguei outros conjuntos pra provar e ver qual que eu vou escolher. Mandei fazer um macacão e eu já tô empolgada comprando um monte de roupas. E assim, tô bem feliz com esse patrocínio. Então, aqui eu coloquei praticar exercícios em casa, mas não estou mais praticando exercício em casa, estou indo na academia. Mas coloquei aqui estabelecer horário para caminhar com o Arthur, porque depende muito da estação do ano. Aqui na minha cidade é muito quente. Então eu tenho que ver se eu vou conseguir caminhar de manhã com o Arthur ou se eu vou conseguir caminhar no final do dia com o Arthur, dependendo do horário que ele acorda, se já tá muito quente ou não, do horário que ele vai dormir, se já tá mais fresco, né, no final do dia ou não. Mas eu acredito que sim, por volta de 5h30, 6 horas, vai ser possível a gente dar uma caminhada na rua só pra ele esparecer, ver novos ares, né, enxergar a rua mesmo. Apesar que a gente sai bastante, mas a gente costuma sair de carro, né, a gente vai até tal lugar e tal. Então, a gente caminhar na rua com ele é sempre legal. Fazer uma rota de caminhada conforme o tempo que eu tenho disponível. Às vezes eu tenho 20 minutos, às vezes eu tenho 30, às vezes eu tenho 10. Né? Varia bastante. Então, fazer assim, tipo, várias rotas caminhadas. Para 10 minutos, para 20, para 30, para 40. Aí, conforme o dia, o tempo que eu vejo ali, eu vejo por onde eu vou passar aqui com ele. E já comecei a academia. Outra meta, acordar antes das 5 da manhã. Essa meta eu estou falhando miseravelmente. Não estou conseguindo acordar antes das 5. Porque, como falei, já são, vamos ver aqui, 10h40 da noite e eu estou aqui gravando vídeo. Foi o único horário que eu encontrei. Eu precisava gravar hoje, eu não podia deixar passar. Então, todas as outras coisas que eu fiz aí durante o dia, eu não consegui achar nenhuma brecha para conseguir gravar. Então, falei, não vou gravar hoje, vou gravar hoje.
E tá acontecendo bastante isso. Eu tô trabalhando muito até mais tarde, porque à noite é um horário que eu consigo focar bastante. Porque o Arthur já está dormindo. Então ele não demanda de mim, né? Não demanda do meu tempo. Então eu consigo focar bastante e tá acontecendo eu trabalhar muito à noite. Então essa parte de acordar às 5 da manhã eu estou falhando miseravelmente. Mas coloquei umas tarefas aqui, que é fazer higiene do sono até as 21 horas. Que seria tomar banho, limpar a maquiagem, escovar os dentes, ler e não usar celular. Trabalhar até as 8h30. Então das 8h30 às 9h eu faço essa higiene de sono. Até as 8h30 eu organizar já a agenda do dia seguinte, né? Para não precisar no dia seguinte ter que ficar ali pensando o que fazer. Colocar o Arthur para dormir até, ou melhor, entre 19 e 19h30. Tem dado certo, esse horário aí tem dado certo, só que o que acontece é que ao invés de eu trabalhar só até as 8h30, eu acabo trabalhando até 11 da noite. E dormir às 22 horas também, né? Vocês estão vendo, né? Já é 20 para as 11, estou aqui ainda. Então, essa meta estou falhando miseravelmente. Mas não vou desistir. Eu vou continuar tentando, porque eu gosto muito de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo e treinar cedo, porque eu passo o resto do meu dia com muita energia, sabe? Um pique assim, ó, maravilhoso. E se eu treino à tarde, depois do almoço, é bom sim, porque a academia está vazia, parece um deserto, e eu estou mais alimentada, então eu tenho mais força, eu tenho mais disposição, consigo treinar melhor. Porém, hoje, por exemplo, eu treinei às 1h30. Eu saí do treino às 2h30. E eu vim pra casa, tomei banho, me arrumei pra começar a trabalhar, já era 3h30. Tipo, tomei meu café, tudo ali, meu café da tarde, que eu fiz uma vitamina de whey, já era 3h30. Aí, cara, 3h30, pô, olha o tempo da tarde eu perdi, sabe? Da 1 hora que eu termino de almoçar até as 3h30, que podia estar fazendo muita coisa. Por isso também que hoje meu dia foi bem turbulento, assim, sabe? Eu não gosto de treinar depois do almoço, por conta que eu perco muito tempo ali. Pra mim isso é horrível. Mas, como eu falei, tem a parte boa também, né? E treinar à noite, impossível. Primeiro, porque é cheio a academia. Segundo, porque eu fico ligada igual o coelhinho da Duracell e eu não consigo dormir. Aí mesmo que eu não consigo dormir. Vou dormir, ó, bem tarde. Então, não dá. Treinar à noite não dá. Pra mim, o melhor horário é de manhã. De madrugada ali é excelente. Porque tem pouca gente na academia. Eu treino, obviamente, um pouquinho mais fraca, porque eu não consigo tomar café da manhã antes, né? Então eu teria que acordar muito mais cedo, coisa que daí seria impossível. E aí, esqueci o que eu ia falar. Eu gosto de treinar de madrugada, porque a academia está vazia, porque eu tenho disposição e porque eu tenho o resto do dia livre e já cumpri com a minha tarefa que eu precisava. Outra meta, praticar o ritual matinal. Eu amo praticar esse ritual, eu amo. Eu faço sempre que possível, mas eu coloquei ele como uma meta para fazer isso todos os dias, que é fazer um café, ir organizando umas coisas ali da casa enquanto estou fazendo café, que é normalmente guardar a louça que já tá seca, porque o meu marido lava na noite anterior, então eu guardo no dia seguinte de manhã, fazer as minhas orações e agradecimentos, 15 minutos de algum tipo de leitura, e aí coloquei, obviamente, acordar antes das 5. E eu tinha colocado fazer um exercício em casa de 30 minutos. Como comecei a academia, seria aí partir pra academia, né? Outra meta, eliminar 5 kg de gordura corporal. Eu coloquei essa meta antes de fazer um exame de bioimpedância no que eu fiz lá na academia. Eu já sabia que eu precisava eliminar quilos que adquiri aí durante a gestação, né? Porém, eu fiz o exame de bioimpedância e eu vi que a coisa está muito pior do que eu imaginava. Muito pior. Mas eu não posso mudar essa meta porque não vai ser atingível ainda este ano. E eu acho que 5 quilos talvez até seja muito. Fui bem ousado. Mas, vamos ver. Coloquei as tarefinhas aqui que eu tenho que fazer. Não comprar industrializados, porque se não tem em casa a gente não come. Não comprar alimentos com açúcar adicionado. Isso aqui é bem complicado, porque tem muito alimento hoje em dia que tem açúcar adicionado. Então, depois que eu coloquei essa tarefa, eu fiquei pensando, cara, vai ser praticamente impossível. Mas vamos ver, vamos evitar ao máximo, né? Ter sempre em casa frutas, verduras, lanches saudáveis e de fácil acesso. Comer primeiro a salada no almoço e no jantar. Isso é outra coisa que mudou um pouco, porque a gente faz marmitas pro almoço e pra janta. Ou melhor, fazíamos pro almoço e pra janta.
Isso aqui encaixava bem com minha salada antes. Porém, agora a gente tá fazendo uma marmita bem pesadinha, porque uma das coisas aqui era resgatar a dieta que a minha Nutri fez. No ano passado, lá no início de 2024, eu fiz acompanhamento com a nutricionista e ela fez uma dieta pra mim. Então a ideia é resgatar essa dieta e fazer as minhas marmitas pesadas, conforme a dieta. E é o que a gente tá fazendo agora. Meu marido cozinha e a gente faz certinho pesado. Só que eu defini com ele que as minhas marmitas de almoço, beleza. De janta, eu quero fazer uma saladona, bem legal, ainda mais agora que começou a esquentar, com algum tipo de proteína e algum tipo de carboidrato que está dentro da minha dieta ali. Então, a minha ideia é os meus jantares sempre ser essa saladona aí, sabe? E aí eu não tenho mais esse negócio de comer a salada antes, né? Porque já tá tudo pesado ali, não tem necessidade. Beber 3 litros de água, isso eu também tô falhando miseravelmente, porque eu esqueço. Tá tão corrido, tem tanta coisa pra fazer que eu esqueço de beber água. Quando eu percebo, eu já tô com a boca muito seca. Mas eu fico me policiando. Você coloca uma garrafinha do lado ali e tal, e eu vou me policiando. Devo estar bebendo uns 2 litros de água, mas a ideia é beber 3. Isso faz bem pra tudo. Me ajuda na academia, vai me ajudar, né, a melhorar minha performance, me ajuda com o meu intestino, e inclusive com a dieta, né? Fazer gelatina de sementes. Isso eu quero fazer de novo, eu já fiz essa gelatina de sementes, para comer um pouquinho antes das refeições, uma meia hora antes, que ela dá uma saciada. Por quê? Como diminuiu a quantidade de comida que eu vou comer por refeição, depois da refeição eu acabo ficando com fome, né? Eu já percebi isso alguns dias. Então eu quero voltar a fazer essa gelatina, que ela dá uma saciada, que ela é com chia, psyllium, essas coisas, né? E aí eu vou fazer e vou gravar e postar no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você por lá. Eu vou deixar aqui embaixo o arroba de todas as redes sociais, eu tenho 3. O meu pessoal, de maternidade, e o do meu escritório de arquitetura. Então, se você chegar nessas redes sociais vindo daqui do YouTube, vai lá dar um jeito de falar pra mim. Me chama no direct, comenta alguma coisa e diz, ó, opa, cheguei do YouTube. Eu vou ficar muito feliz de saber. Bom, outra tarefa aqui, a última tarefa, seria praticar exercício físico todos os dias. Isso eu tenho praticamente feito certo, assim, sabe? Tô conseguindo. Como eu falei antes ali, eu quero fazer 6 dias de exercício mesmo e um dia de descanso ativo, fazer alguma caminhada, alguma coisa assim, que normalmente vai ficar pro domingo. Ontem não fui treinar, porque a gente fez um bate e volta na praia com o Arthur. Foi a primeira vez que a gente levou ele pra praia. A gente olhou. Ai, o clima tá legal, o clima é massa. Vamos pra praia, vamos. Isso a gente decidiu às 10 da manhã de ontem. Saímos assim, ó. Mas foi muito legal. Gravei algumas coisinhas, eu quero fazer um mini vlog pra trazer pra cá. Ai, tô falando muito rápido e as palavras estão enrolando na minha boca. Será que tá ficando difícil de entender, gente? Uma última meta que eu coloquei no âmbito pessoal é me livrar de tudo que não faz mais sentido na minha vida. Isso aqui inclui pessoas também. Pessoas que não fazem mais sentido. Porém, as metas, as tarefas que eu coloquei aqui para essa meta são relacionadas a coisas. E eu já comecei a fazer alguma coisa aqui, que a primeira que eu coloquei é o desapego de roupas da família toda. Já fiz um desapego das minhas roupas, constantemente estou fazendo desapegos das roupas do Arthur, né? Porque vai parando de servir e eu vou tirando. E do Thiago também já fiz algumas coisas. Eu conversei com ele, perguntei o que ele usava, o que ele não usava, a gente já desapegou de algumas coisas. Postar os desapegos, né, nos grupos para vender, fazer fotos das roupas que eu quero vender, levar as roupas no brechó, bater foto dos trajes de outubro e anunciar para vender. Isso a gente fez, conseguiu vender o meu traje, o do Thiago ainda não. Se ano que vem não servir pro Thiago o traje, né, a gente, ou ele não quiser usar, porque ele quiser comprar um novo, a gente coloca para vender de novo. O traje dele tá novíssimo, novíssimo, o meu também. Mas o meu já vendemos, né? Lavar os tênis dele, que tem 2 tênis que ele quer desapegar, então eu tenho que só dar uma lavadinha, tá meio empoeirado assim, né? Pra daí vender. E fazer uma programação de desapego. Um geral da casa, sabe? Eu comecei pelas minhas roupas, pelas roupas do Arthur e do Thiago. E aí eu quero fazer desapego no restante da casa. Por exemplo, pegar o banheiro, fazer um desapego no banheiro, nos cremes, maquiagem, essas coisas de produtos, tudo. Não tá mais fazendo sentido? Vai. Aqui embaixo eu tenho um baú. Fazer um desapego aqui no meu baú. Não faz mais sentido? Tchau. Na cozinha, em todos
os outros cômodos da casa. Porque eu sou uma pessoa muito acumuladora, eu tenho uma forte tendência a acumular coisas. Eu penso assim, vai que serve, vai que eu vou usar, vai que eu quero um dia, vai que eu preciso. Muitas coisas que eu guardei eu não precisei por muitos anos da minha vida. Então, parece que isso dá uma pesada na vida, sabe? É muita coisa pra se preocupar, é muita coisa pra guardar, é muita coisa pra limpar, sabe? Então, eu vou desapegar sim, e eu quero fazer essa programação para ir aos poucos desapegando em cada cômodo da casa. O âmbito profissional. Eu fiz um trechinho aqui, explicando não, pra eu saber como me organizar, né, no âmbito profissional. Eu coloquei estabelecer um período por dia ou semana para cada uma das frentes de negócios que eu quero seguir, para não deixar nada para trás. Eu tenho ideia de frentes de negócio, eu tenho algumas frentes de negócio, não é ideia, que já estão ativas, que eu já movimento. E aí eu percebo que às vezes uma coisa ou outra acaba ficando um pouco para trás. Por exemplo, eu sou afiliada digital, eu faço vídeos UGC, né? Tenho meu escritório de arquitetura, tenho vontade de continuar, né, com essa minha ideia de ser influencer, então meu Instagram pessoal tá muito mais movimentado para fazer publicidades e essas coisas, né? Então, cada frente, assim, de negócio, eu não quero deixar parado. Então, a minha ideia é, uma semana, focar em um dos assuntos, né? Em uma das frentes de negócio. Por exemplo, em uma semana, 6 dias da semana, eu vou focar no meu escritório de arquitetura. Então, no período à tarde, que é o período que eu mais tenho foco, eu vou fazer coisas relacionadas ao escritório de arquitetura. E no período da manhã ou à noite, né, eu vou fazer as outras coisas, um pouquinho de cada coisa, para não deixar nada parado. A primeira tarefa que eu coloquei aqui é abrir o canal no YouTube. A primeira meta que eu tinha aqui é abrir o canal no YouTube. Já fiz, então não tenho mais tarefa para isso. A tarefa dentro disso é manter a constância dos vídeos, né? Outra meta, vender 6 consultorias de ambiente ou 2 projetos completos. Calculei isso para os 3 últimos meses do ano, conforme o que eu conseguiria atender, considerando todas as minhas outras frentes de negócio, considerando o Arthur e a minha casa, a minha vida pessoal, né? Então, o tempo que eu tinha ali, eu consegui entender que isso era uma coisa que eu conseguiria atender, né? De forma tranquila, vamos dizer assim, né? De forma realista. E aí, o que eu coloquei de tarefinhas para isso? Eu coloquei fazer produção de conteúdo intensa para o mês de outubro, na questão de consultoria, para fazer a venda dessas consultorias. Deu muito certo, tá? Deu muito certo. Eu consegui fazer a venda dessas consultorias, de 8 consultorias, inclusive, passou um pouquinho, né? Passaram 2 consultorias do que eu pensei ali, mas eu entendi que daria super certo. Algumas já foram entregues, algumas estão em andamento e algumas ainda vão iniciar. Dos projetos, eu tenho 2 projetos para fazer já fechados, né, e iniciados, que são 2 ambientes, projetos completos, mas são de 2 ambientes, não é um projeto completo de um apartamento inteiro ou de uma casa inteira, né? E aí, então, eu entendi que eu ainda tenho condições de pegar mais um projeto, porque tá dentro do que eu consigo fazer. E aí, eu estou em negociação com mais um projeto completo, só que de um ambiente também, de um ambiente maior, né? Estar presente nos stories todos os dias, lá no meu Instagram, do escritório de arquitetura. Não consigo, não estou conseguindo. Eu acho que essa tarefa vai ser bem difícil para mim, porque o tempo que eu tenho para trabalhar, que é o tempo da tarde, né, que eu consigo focar mais, eu faço o operacional, eu trabalho mais nos projetos, eu atendo cliente, eu saio para fazer medida, eu saio para fazer uma visita em algum cliente que já executou, para ver se tem alguma coisinha para melhorar, ou eu saio para fazer uma visita na obra, coisa assim. Então, estar no Stories todo dia tá um pouco complicado para mim, eu ainda não consigo estar. Consigo estar de vez em quando, mas não todos os dias. Mostrar mais da minha vida pessoal de forma estratégica e com intenção. Isso ainda também não consegui. Eu tenho que estudar melhor sobre isso para entender como fazer isso, para não ficar uma coisa solta, aleatória, sabe? Mostrar os bastidores de uma construção de projeto. Isso eu já fiz, quero fazer de outro projeto que está em andamento. Fazer conteúdo explicando o que é consultoria.
Não fiz ainda, preciso fazer um conteúdo novo. Eu tenho um conteúdo antigo do que é a consultoria, mas eu quero fazer um conteúdo novo, explicando certinho, de forma bem didática. Fazer conteúdo sobre consultoria que eu fiz pro quarto do Arthur, para mim mesma. Ou seja, eu apliquei todos os métodos que eu aplico na consultoria de ambiente com os meus clientes para mim mesma, quando eu desenvolvi o projeto do quarto do Arthur. Porque eu tinha muitas coisas na minha cabeça, mas eu precisava organizar todas as minhas ideias. Então eu apliquei esse método de consultoria para mim mesma. E eu já meio que organizei como eu quero fazer esse conteúdo, que vai ser em forma de minissérie, sabe? Em vários conteúdos um seguido do outro. Então só falta realmente lapidar bem melhor e agora começar a gravar e lançar esses conteúdos. Outra meta, fazer 100 vendas através do link de afiliada. Já consegui fazer algumas vendas, mas não sei exatamente quantas, ainda não fiz um balanço, né? As tarefas, abrir página de achadinhos no Instagram e TikTok. Essas páginas black que fala, oculta, não sei como fala, mas é uma página que eu não apareço. Eu só posto os vídeos dos produtos. Produzir conteúdo para minha página pessoal do Instagram e TikTok, estou fazendo mais. Estou fazendo mais no Instagram do que no TikTok, porque eu estou mais presente nos stories diariamente no Instagram do que postando várias coisas no TikTok, sabe? No TikTok tem que ter um videozinho, né? Mas, se eu não me engano, hoje eu postei. Não tenho certeza se foi no TikTok e no Instagram ou se foi só no Instagram. Falando nisso, vou lembrar de dar uma olhada depois. Esses conteúdos que eu quero postar, daí eu fiz aqui, né? Dia a dia, rotina, vlogs e coisas que eu estou fazendo em casa. Produzir conteúdo para maternidade e decorar, que é uma outra página que eu tenho no TikTok e no Instagram. Que daí são assuntos específicos de maternidade, né? Coisas relacionadas ao Arthur, dicas de decoração e organização, depois de ter um bebê em casa, e vlogs. Estou fazendo pouco, não uma frequência tão grande, mas estou fazendo. E ver se eu compro packs de vídeos de achadinhos, que seria para essas páginas onde eu não apareço, né? Estou pensando se vou comprar ou não. Outra meta para o âmbito profissional. Consegui 2 clientes do GC. Já consegui um cliente que, no caso, é essa marca de roupas fitness, né? Eu já fiz alguns vídeos para ela, mas foi em forma de publicidade, ainda não fiz em forma de UGC, mas vou fazer. O que eu tenho que fazer aqui para, né, chegar nesses 2 clientes? Gravar vídeos com itens que eu já tenho em casa, conforme a programação que eu já organizei, né? Das categorias que eu quero trabalhar. Manter as unhas pintadas para gravar, porque são vídeos mais próximos, assim, né? Então tem que estar com as unhas bonitinhas. Hoje, inclusive, tirei o meu esmalte vermelho, porque eu estava com o esmalte, tipo, uma unha tinha, outra unha não tinha, então tirei tudo. Fazer o roteiro de cada vídeo. Escolher e definir um dia para gravar pelo menos 2 vídeos. Comprar um pack de portfólio, que daí vai estar já detalhado ali o que eu tenho que colocar em cada lugar. Montar esse portfólio, abrir um Instagram específico só para o GC, onde vou postar alguns vídeos lá e falar sobre o que é o GC. Que daí eu vou usar ele como um portfólio virtual e sempre atualizado, né? Outra meta profissional. Estudar 30 minutos por dia de um curso de afiliado digital que eu comprei. Tem muitas coisas que eu quero melhorar na minha questão de ser afiliada digital e eu preciso estudar mais desse curso. Então, seria determinar qual horário do dia que eu irei estudar, isso como uma tarefa já dessa meta, né? Colocar isso na agenda e anotar os estudos no caderno. Para depois revisitar quando precisar, né? Fazer um e-book sobre arquitetura. Uma outra meta do âmbito profissional. Dentro dessa meta, quais as tarefas? Definir qual será o meu primeiro e-book. Tenho várias ideias ali, né? Estruturar como será feito. Fazer uma análise de persona, para quem será esse e-book. Pegar um modelo no Canva e daí fazer através desse modelo. Definir um tempo por dia para trabalhar nele. E eu coloquei aqui pelo menos 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana, o período desse dia, né? Fazer em cima desse e-book. E estabelecer em que momento do dia ele será feito. Ou seja, se ele vai ser de manhã, de tarde ou de noite. Que eu vou separar esse tempo, né? Agora, no âmbito de conteúdo, como criadora de conteúdo, né? Eu coloquei uma meta de YouTube 2 vezes por semana.
eu já percebi que não tá sendo possível pra mim. 2 vezes por semana não é possível. Então eu reduzi isso pra 1 vez por semana, mas estava aqui na minha meta 2 vezes por semana, né? Seria nas quintas e domingos, às 17 horas. Como eu reduzi pra 1 vez na semana, ficou pra quinta-feira, às 17 horas. Criar roteiros antecipadamente, eu faço, dependendo do que é o vídeo, um pouco de roteiro, sim. Mas nem todos eu faço roteiro. Tem só alguns vídeos aqui também, né? Não tenho muitos vídeos. Mas, se eu não me engano, foi só o primeiro que eu fiz roteiro. Teve um outro também, eu acho. Não me lembro, mas o primeiro eu tenho certeza que eu fiz um roteirozinho, assim, com tópicos, né? Do que eu falaria no vídeo. Separar um dia pra gravar. Esse vídeo de hoje eu já devia ter gravado há um tempo, mas sempre fui adiando porque eu tinha outras coisas pra fazer. Por isso que estou aqui 11h03 da noite ainda gravando vídeo. Eu tô ficando até sem voz. Provavelmente eu vou ter que dar uma aumentada no meu áudio ali, porque já estou ficando sem voz. Separei também como tarefa dessa meta um dia pra editar, um dia pra fazer legenda, título e thumbnail, um dia para subir no YouTube, configurar e programar a data de postar, o horário de postar, né? Agendar o monitoramento do vídeo para até 4 horas após a postagem. Então, ficar ali analisando se vai ter algum comentário, não vai, para eu pegar e responder esses comentários, né? Comprar tripé novo com a ring light. O antigo estragou. O antigo é este que está sendo usado nesse momento. Eu ia comprar o tripé? Sim, mas eu não quero comprar qualquer tripé. Eu quero analisar e ver qual é o melhor custo-benefício, porque este tripé que eu comprei, ele estragou muito rápido. Mas, como boa brasileira que sou, fiz uma boa de uma gambiarra. Ele estava descendo, porque ele não travava mais, né? Na borboletinha ali que segurava, ele estava descendo. Então, o que eu fiz? Passei uma fitinha ali e travei ele. A partir de agora, ele só tem uma altura. Mas é isso aí, tá show de bola. E é assim que vai ficar. Outra meta na parte de conteúdo é story todo dia. No meu tarefa, né? Uma tarefa no meu Instagram pessoal seria um dia a dia, isso eu estou cumprindo. Na Move, momento de trabalho, dica, caixinha de perguntas, falar sobre o projeto antes de postar ele no feed. Estou conseguindo fazer isso, mas não todo dia. Na Move não estou conseguindo fazer todo dia. No Maternar e Decorar seria falar sobre casa, maternidade, decor, empreender e maternar ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Também não estou conseguindo ir lá todos os dias fazer isso, tenho poucos seguidores lá. E as pessoas que me seguem no Maternar e Decorar acabam que me seguem no meu Instagram pessoal também. Então, não estou indo muito lá para fazer stories. Uma coisa do story, de conseguir cumprir story todo dia, uma das tarefas seria acordar antes das 5 e fazer a minha rotina matinal antes das 6, né? Para que eu conseguisse me arrumar às 6 horas e estar pronta. Porque se eu estou mais arrumada durante o dia, é mais fácil de aparecer no story, né? Do que se eu estou de pijama e descabelada, certo? Então, ainda não estou conseguindo bem isso, por isso que não estou aparecendo muito. Principalmente no meu Instagram do escritório, né? Porque no Instagram pessoal até tudo bem, né? Aparecer ali um pouquinho mais desarrumada. Mas no Instagram profissional acho que não fica muito interessante. Outra meta de conteúdo. Instagram e TikTok 3 vezes na semana. O que eu coloquei de tarefas para essa meta? No meu Instagram pessoal, eu postaria rotina, vlog e coisas de lifestyle. Registrar mais coisas do meu dia a dia, para que eu tenha conteúdo para conseguir fazer vídeos. Fazer vídeos de dias específicos atípicos. O que seria isso? Dia de vacina do Arthur, um dia na praia, como foi que eu fiz, né? Então seriam essas coisas assim, para fazer os vídeos, gravar e registrar esses momentos. No Maternar e Decorar, seria dicas, opiniões minhas, escolhas que eu fiz na minha maternidade, nos meus enxoval, nas minhas coisas, e vlogs com o Arthur. Separar um dia para fazer esses conteúdos que eu apareço mais falando, né, para gravar, no caso. Um dia para editar vários conteúdos. Programar as postagens para facilitar minha vida. Se eu não me engano, eu consigo programar a postagem no meu
TikTok da Move Arquitetura, mas no Maternidade Decorar eu não consigo ainda, eu não sei se é pela quantidade de seguidores, e eu acho que no meu pessoal também não consigo. Tenho poucos seguidores por lá, e vou deixar linkado aqui embaixo, então se você quiser me segue lá também, que vai me ajudar muito e que eu vou ficar muito feliz. Outra tarefa, fazer roteiros antecipadamente. Então, até para eu saber o que gravar num dia de vlog, fazer um roteirinho só com tópicos já ajuda muito. Na Move, fazer conteúdos conforme o marketing digital, que é um curso que eu comprei e eu tenho uma tabela bem separadinha dos tipos de conteúdo. Então, eu vou seguir os conteúdos de lá. E programar um dia para organizar os conteúdos do mês, para saber o que fazer em cada uma das minhas redes sociais, né? O que fazer no Maternidade Decorar, o que fazer na Move, o que fazer no meu pessoal. Eu acho que o meu Instagram pessoal é o mais fácil, porque ele é mais dinâmico, eu às vezes posso postar alguma coisa do dia ali, e é mais interessante, né? Ou melhor, é mais fácil do que os outros. E aí, uma outra tarefa, da questão de conteúdo, uma outra meta, era a questão do Pinterest. Usar o Pinterest 2 vezes na semana. Essa parte aqui do Pinterest, eu fiz mais ou menos uma descrição do que eu queria fazer em cada uma das minhas redes sociais, né? Da Pan, que é a minha pessoal, do Maternidade Decorar e da Move. Mas eu não comecei e eu acho que eu vou dar uma pausa, vou deixar mais em stand-by essa questão do Pinterest, porque é bem complexo pra mim ainda. Eu não sei trabalhar muito bem com o Pinterest. Eu sempre usei ele pra buscar referências, né? Principalmente na questão da arquitetura, né? Do meu escritório de arquitetura. E pra mim também, né? Em várias coisas. Então, pra consumir conteúdo, show de bola. Mas pra produzir conteúdo eu ainda não sei. Então, eu só coloquei o que eu quero fazer em cada uma das páginas. No meu, pessoal, seria para postar coisas sobre dona de casa, mulher, mãe, empreendedora, né? Essa misturinha toda. Para vender os produtos que eu sou afiliada e para divulgar o YouTube, o Instagram e o TikTok. No Maternar seria para postar assuntos de maternidade e para vender produtos de afiliada. Na Move, então, seria para postar dicas práticas, explicações didáticas, para vender infoprodutos e produtos de afiliada. Então, seriam essas tarefas para o Pinterest. As tarefas não, as distribuições do que eu gostaria de fazer para o Pinterest. Não descrevi como tarefas, não dividi isso tudo, né? Uma outra meta seria grupos de WhatsApp para links de afiliada. Eu abri esses grupos, mas eu não divulguei, não tem ninguém nos grupos ainda. Eu não sei bem como fazer isso, sabe? É uma outra coisa que eu preciso separar um bloco do meu dia para conseguir trabalhar nisso. E eu ainda não consegui. Então, eu só coloquei aqui que eu gostaria de fazer 4 vezes na semana a postagem de links nesses grupos e uma vez na semana com um conteúdo exclusivo, né? Eu penso inteira ali, né? Eu já abri esse grupo só pra mim mesma, da questão mais feminina, né? As minhas coisas pessoais, o que eu compro, né? O que seria pra mim como mulher, de maternidade, né? Mamãe e bebê, coisas para mulher e coisas para o bebê, e de decoração e organização, que daí seria de casa e essas coisas, né? Se eu não me engano, eu coloquei como nome Casa e Decor, porque daí vai estar tudo misturado ali, daí é o que eu escolho na questão de decoração. Isso aí com a minha visão como arquiteta, né? Enfim, isso é outra coisa aí que tá um pouco em stand-by. E aí, o último âmbito da minha vida que eu coloquei as metas é a questão de relacionamentos, né? E eu coloquei uma meta para amizades, que seria daí uma tarefa que eu gostaria de fazer, né? Uma meta dentro da outra meta, seria encontrar pelo menos uma amiga por mês. Isso já está acontecendo, sim. Mês passado eu encontrei uma e esse mês já encontrei uma amiga também. Agora, final de semana, inclusive. Mas quero ver se eu consigo encontrar mais outras 2 amigas, a gente se reunir tudo e se ver, que já faz tempo que a gente não se vê. Na questão do meu casamento. Eu falo casamento, mas a gente não é casado, tá? A gente é ajuntado. A gente mora junto, juntamos nosso trapinho, agora temos um filho, mas a gente não é casado. A gente quer casar um dia, mas ainda acredito que é um plano que está um pouco longe.
Mas, quais as coisas que eu coloquei aqui pra gente manter o nosso casamento ativo, não esquecer da gente como casal, né? A nossa relação como casal. Criar momentos só nós dois, uma vez por mês. Ou seja, sair pra jantar, ir no cinema, fazer um passeio, ir numa festa, alguma coisa assim, tá? Uma vez por mês. Programar um dia para ver filme ou série. Então, um dia por semana, ou um dia a cada 15 dias. Isso eu tenho que conversar com o Thiago para ver o que a gente vai fazer. A gente gosta muito de ver filmes e séries juntos. Então, como eu consegui fazer com que o Arthur dormisse mais cedo, né? Ele tá dormindo mais ou menos até as 8 horas da noite, quase todos os dias ele está dormindo. Então, após isso, a gente conseguiria, sim, assistir um episódio de uma série ou um filme, né? Super possível. Namorar, né, gente? Isso parece óbvio, mas quando a gente está morando junto, a gente pode deixar isso para depois. Principalmente depois de um filho, se a gente não cuidar, a gente pode deixar isso para depois. Com a gente não tem acontecido isso ainda, mas eu coloquei aqui para ficar aquela coisa, né? Vamos tratar isso como uma prioridade, sabe? Não vamos deixar as coisas morrerem, porque a gente precisa fortalecer a nossa relação como casal e isso faz parte disso, né? Uma outra coisa seria a troca de carinhos diariamente, que também com a rotina, com o dia a dia, a gente esquece de dizer oi, bom dia, dar um beijo, sabe? Um selinho mais demorado, uma coisa assim. Então, isso é uma coisa que eu fico me policiando muito e eu sei que ele também faz isso. Na questão família, né? Na meta de família, eu coloquei algumas coisinhas que a gente quer fazer, né? Isso também eu conversei com o Thiago. Fazer um almoço de domingo nos meus sogros. Sempre que possível, a gente vai no domingo. Se a gente tem alguma programação no final de semana que a gente não vai estar e não pode ir na casa deles, a gente tenta achar algum dia de semana que é possível a gente almoçar lá. Para eles terem a convivência com o Arthur, pelo menos uma vez por semana. Mas meu sogro e minha sogra são aposentados, então eles podem vir nos visitar sempre que eles quiserem. Eles só não gostam muito de vir, porque eles não gostam de gatos, e eu tenho gato. Tinha dois, né? A Bretinha já acabou falecendo, infelizmente, inclusive até recentemente. Mas agora tem o Kurt ainda, e eles não gostam de pelos, do cheiro de gato, essas coisas acabam não vindo aqui no nosso apartamento nos visitar. Tá tudo bem, é o gosto deles. Mas a gente quer manter esse contato para pelo menos uma vez por semana o Arthur ter esse contato com o nono e a vovó dele, né? O almoço também na minha mãe, uma vez por semana, onde o Arthur vai ter o contato com a minha bisavó, com a minha avó, que é a bisavó dele, com a minha mãe, que é a avó dele, com a minha irmã, que é a tia, e aí algumas vezes com a minha outra irmã, só que essa minha outra irmã trabalha o dia inteiro, então no almoço ela não consegue ver ele, mas como o Arthur, nesse dia da semana, que é sempre às quartas-feiras, ele fica à tarde lá na minha mãe. Então, às vezes, se ela chegar no trabalho e ele estiver lá, ela consegue também ter um contato com ele, né? Coloquei aqui ir pro sítio uma vez por mês, que é o sítio que o meu pai tem em Presidente Getúlio. Inclusive, também gravei coisas de lá e vou fazer um vlog para trazer pra cá, que foi muito legal. Foi a primeira vez que o Arthur foi pro sítio, foi muito legal. Só que eu coloquei isso para 2026, porque eu não sei se agora, nesses 2 últimos meses do ano, a gente vai conseguir ir. Então eu deixei mais pro 2026 a gente se programar para ir uma vez por mês para lá com ele, porque eu acho o sítio assim para mim, ele é um local onde eu consigo descarregar todo o peso que eu tenho da semana, todas as minhas energias que estão assim pulsando, eu consigo ir lá e relaxar. Então é muito bom e eu quero que meu filho consiga fazer isso também, que ele consiga ver aquela imensidão, aquela natureza gigante e se apaixonar como eu sou apaixonada por isso. Outra coisa que eu coloquei daí nossa família, nós três, eu, Thiago e o Arthur, seria sair para conhecer lugares novos e apresentar esses lugares pro Arthur, porque para ele tudo é novo, né? Qualquer coisa que a gente fizer é nova para ele. Então, o que a gente gosta de fazer, eu quero levar ele para ele ir aos poucos conhecendo. Esse ano, infelizmente, a gente não foi no Oktoberfest, que a gente ama, eu e meu marido, a gente ama muito, mas a gente decidiu que não ia. A gente priorizou outras coisas e deixou a Oktober de lado, porque querendo ou não, financeiramente é um custo alto, sim, é uma festa que dá um custo alto. A gente foi na festa do imigrante, que eu já postei um mini vlog aqui no YouTube.
Foi muito legal também, o Arthur gostou bastante. Eu tenho certeza que ele amaria o Oktober, que é uma festa um pouco maior, né? Mas esse ano a gente decidiu não ir, então vai ficar pro ano que vem pra ele conhecer isso. Já levamos o Arthur pro sítio, levamos ele ontem pra praia, foi um bate-volta rápido, mas eu tenho certeza que ele gostou bastante. E assim a gente quer ficar sempre fazendo alguma coisa nova. Quem sabe ir pra uma cachoeira com ele, ir pra um parque, essas coisas, né? Tudo que for possível, tá levando ele conforme a idade dele, né? E agora ele tá aproveitando mais. Ele já chegou nos 6 meses e meio. E agora dia 15 ele faz 7. E ele está aproveitando muito mais, assim, tá muito gostoso, sabe? Tá uma fase muito boa. Então, eu não quero ficar muito presa na rotina, no dia a dia, no trabalho, na correria da vida, que a gente sabe que é grande. E esquecer de apresentar esse mundão maravilhoso pro Arthur. Eu sou uma pessoa que ama viver, que ama conhecer coisas novas, que ama estar sempre vivendo novas experiências. Então eu quero mostrar esse meu lado, esse lado que eu tenho de amor à vida pro Arthur, pra ver se um pouquinho ele pega. Ele vai ter a personalidade dele, mas eu quero trazer um pouquinho da minha pra que ele conheça. E é isso. Essas são as metas, esses são os âmbitos da minha vida. Todas as metas estão aqui e as tarefinhas que eu dividi. Muitas coisas daqui vão continuar para o ano que vem, não são coisas que vão ser só para agora, né? Esses últimos meses do ano. Eu já comecei lá em outubro, porque eu queria movimentar minha vida, precisava movimentar minha vida. Eu vi essa frase e eu fiquei, cara, chega. Sabe? Quando a gente pega e dá um basta de vez. E foi isso que eu fiz. Então a minha vida está sendo movimentada e vai continuar sendo movimentada. Obrigada por você que chegou até aqui. Enfim, obrigada por estarem aqui. Se você gostou muito desse vídeo, dá um curtir, deixa o seu curtir pra mim, que vai ser muito importante. E se você tá gostando dos outros vídeos, se você já assistiu, se você não assistiu, assista. Se você gostar, se inscreva no canal, que eu vou ficar muito feliz, porque é um projeto que eu quero continuar para sempre e quero crescer cada vez mais. Então, é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.